Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jonathan Souza. Pessoal, hoje a gente vai começar aqui uma sequência de vídeos. Não sei quantos vão ser, mas eu vou fazer uma sequência aqui no canal, a pedido aí de alguns inscritos aí do canal, falando sobre análise técnica, tá? A gente vai tentar abordar o máximo possível que envolve análise técnica e fazer uma sequência de vídeos aí para vocês aí, beleza? Então vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês sobre um comportamento clássico aí que a gente pode ter aí no nosso gráfico, a gente pode encontrar, que é o famoso pullback, tá? Então esse vídeo aqui eu vou estar falando sobre pullback, tá certo? Então vamos lá. Eu quero assim ser o mais simples possível aí para da minha maneira tá passando para você o que eu sei, tá? E da forma que eu sei. Então espero que vocês gostem aí do conteúdo, beleza? Então vamos lá, então vamos para nossa sequência, nosso primeiro vídeo aí falando sobre análise técnica, beleza? Então vamos lá. Vou colocar um gráfico puro aqui. Vou colocar um gráfico puro para a gente começar aqui para falar para vocês aqui, tá? Então, o que na verdade é um pullback, tá? Vamos mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui uma ferramentinha. Vamos mostrar aqui que o comportamento normal de uma tendência do gráfico ele faz o seguinte movimento, tá? É um movimento normal aí de uma tendência, tá? Então ele está subindo aqui, tá? Depois ele faz esse recuo aqui, depois ele continua subindo, depois ele faz novamente esse recuo, depois ele continua subindo, tá? Então isso aqui é um comportamento de uma tendência, tá? É uma linha de tendência, uma tendência de alta aqui no caso, tá? E para baixo também a mesma coisa, tá? Então para baixo ele vai fazer esse movimento, tá? Aí ele vai fazer o recuozinho, vai continuar descendo, faz a volta, continua descendo, tá? Tendência de baixa. Então aqui a gente tem uma tendência de alta, uma tendência de baixa. É um movimento clássico aí de tendência que o gráfico ele nos mostra, tá? Isso é normal. Tá, então onde que eu vejo um pullback nesse movimento aqui, tá? Pullback nada mais é que é esse movimento aqui, ó. Tá? Ele terminou esse movimento dessa perna de alta e aí ele faz uma reversãozinha, tá? Depois ele continua o movimento normal, tá? Então, o que na verdade seria o pullback seria esse movimento aqui, tá? Mesma coisa na tendência de baixa, mesma coisa, tá? Então, falando mais tecnicamente, tá? De uma outra maneira, falando mais tecnicamente, o que seria um pullback? Falando mais tecnicamente, né? Vamos assim dizer. Seria um pullback. Deixa eu fazer de novo aqui. Só um momento.
fazer melhor aqui. Fez esse movimento. Continuou. O que seria, na verdade, pullback? Falando tecnicamente, para vocês entenderem, tá? Toda vez que ele faz esse movimento, geralmente ele encontra aqui no gráfico, ele encontra deixa eu começar de novo, eu vou ser o mais claro possível para vocês, tá? Então o movimento tá subindo aqui, o preço, subindo aqui, tá subindo, tá? E aí ele vem aqui, bateu aqui, tá? Deixa eu fazer de novo que eu quero fazer as linhas das cores certas, tá? Tendência de alta, tá subindo. Aí ele chegou aqui, o preço, encontrou o que aqui, tá? Ele veio e bateu aqui, e aí ele encontrou uma resistência, tá? Porque em cima é resistência, e quando o preço encontra uma parede, alguma coisa que bate e não consegue passar, absorção, ele encontra uma parede, alguma coisa, então ele, se for para baixo, a gente fala que se for aqui, é um suporte, se for em cima, uma resistência, tá? Então ele bateu aqui numa resistência, porém ele continuou, ele conseguiu romper essa resistência, ele rompeu, e aí normalmente ele faz esse movimento aqui, ó. Esse respiro do mercado, tá? Essa reversãozinha aqui para continuar o movimento, geralmente ele rompeu uma resistência e a resistência virou suporte aqui. E aí quando a resistência virou suporte, deu suporte para ele continuar subindo. E aí ele faz esse movimento. Então isso que é um pullback, tá, galera? Pullback pode-se dizer também que é quando uma resistência é rompida e ela vira um suporte. Então essa resistência, ela era uma resistência até aqui, rompeu, voltou, virou suporte, foi embora. Falando tecnicamente, você pode se dizer que um pullback é quando uma resistência vira um suporte, falando da tendência de alta, tá? Agora, quando a gente tem tendência de baixa, é a mesma coisa. Tá descendo o preço, tá? O preço bateu no suporte, tá certo? Só que daí ele rompeu o suporte, continuou descendo, o movimento tá forte, tem muito contrato aí, tá batendo muito contrato, muito vendedor, rompeu esse suporte e aí o suporte vira resistência. Aí ele bate na resistência e continua descendo, tá? Então isso é um pullback também, quando o suporte foi rompido e virou uma resistência, é um pullback. Então é isso que a gente fala pullback, tá? É esse movimento aqui que é chamado de pullback, tá bom? E aí você me pergunta, como que eu opero um pullback? Qual que seria a forma de operar um pullback? Tá? Uma tendência de alta, pegou aqui uma resistência, você identificou a resistência, mas o preço rompeu essa resistência, tá? Como que eu operaria aqui o pullback? A hora que o preço voltar na resistência, que era uma resistência e agora virou um suporte, você identificou ela aqui, aqui está na hora de me fazer a minha entrada no trade, tá? Comprando para mim continuar o movimento de subida, tá? Tem muita gente que compra no rompimento desse topo aqui, tá?
E aí o camarada vem e coloca a entrada dele aqui, ó. É errado? Não é errado. Mas também não é legal, por quê? Ele pode ter encontrado aqui, em cima, nessa região aqui, uma outra resistência, o preço. E aí, em vez do preço passar, o preço bate, e aí ele pode fazer o quê? Ele pode voltar aqui e continuar fazendo esse movimento. Era uma tendência de alta e virou lateralização. Tá? E aí você perdeu o trade, você foi estopado nessa descida. Então qual que é o melhor horário de entrar no trade? O melhor horário de entrar é quando isso era uma resistência, virou um suporte, você identificou, o preço bateu nele, você entra no seu trade aqui. Por quê? Por que você entra aí? Por que é melhor entrar aí? Porque se aqui for uma resistência também, o preço achar uma outra resistência aqui, e você entrou com o seu trade aqui embaixo, o preço vai fazer isso. Se ele fizer isso aqui, você já consegue sair do trade aqui. Você já levanta o seu stop e joga aqui e já sai. Ou até mesmo finaliza o trade. Muitos fazem isso também. Finaliza o trade na resistência. Entrou na resistência, no suporte, no trade, e terminou na resistência. Isso é a melhor jeito de você fazer a operação, olhando o pullback, fazendo o pullback, é isso. É você entrar no suporte e sair na resistência. Você pega aqui o famoso vácuo, né? O vácuo aqui que não tem nada aqui para te atrapalhar o movimento de ida do trade. Então o trade vai fácil. Você já viu aqueles momentos que abre o candle, ele vai de uma vez? É isso aqui, ó. Não tem nada aqui, ó, no meio. Tá? Não tem nada, não tem nenhuma resistência nem suporte. Vai embora o preço. Então esse é o melhor trade que tem. Você identificou um suporte, entrou no trade, saiu na resistência, ou vice-versa. E aí, vou te falar mais que você pode fazer também, se você tiver muito carregado. Às vezes você tem bastante contrato na mão, o preço veio, fez esse movimento, na verdade ele, vamos desenhar aqui, bateu aqui no resistência, virou suporte. E aí você entra no seu trade aqui, com bastante contrato. Tá? E mesmo que exista uma resistência aqui, você saiu com o trade aqui, o trade bateu aqui, o que você faz? Deixa eu pôr a outra linha aqui. Saiu com o trade aqui. Descarrega um pouco de contrato aqui, ó. Faz uma parcial aqui, ó. Vamos ver se ele vai romper? Faz uma parcial. Rompeu? Você ainda tem contrato na mão. Você tem ainda contrato. Então na hora que ele for fazer esse movimento novamente, você já descarrega aqui, ó. Descarrega os seus contratos aqui. Tá certo? Então isso é a forma de operar. Tanto tendência de alta como tendência de baixa. Mesma coisa. Essa é a forma de você estar aí operando pullback. Tá bom? Então espero que eu passei assim, seja bem claro. Deixa eu mostrar aqui para vocês no gráfico, tá? Para a gente tentar identificar. Eu vou abrir aqui. Não, pode ser aqui mesmo, que a gente consegue ver. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho aqui que dá para ver. Tá? Deixa eu colocar um gráfico menor. De 5 minutos que é melhor. Vamos identificar
Vou identificar um pullback aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, dia 25 aqui, ó, tem um. Então, o preço, deixa eu abrir aqui novamente, identifiquei aqui no gráfico, aqui eu tenho, vou me identificar aqui galera, eu tenho uma resistência, tá? E aí, o que o preço fez aí? O preço veio, rompeu a resistência virou suporte, e aí continuou o movimento. Pullback. Qual que seria minha entrada aqui, ó? Para fazer o trade. Minha entrada seria aqui, ó. Pegaria aqui o movimento e ir embora. Tá certo? Eu identifiquei aí um pullback no gráfico. Tá certo? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, da nossa primeira aula, tá? E nos próximos dias aí eu vou estar postando vídeos aí falando sobre análise gráfica, tá? Análise técnica, né? Como o nosso colega aí, os inscritos aí do canal, pediram para mim estar fazendo esses vídeos aqui para mostrar para vocês. Então, nossa primeira aula falando sobre pullback, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo, tá certo? Fiquem com Deus e um ótimo fim de semana a todos aí. E valeu. Um abraço. Fui.